E aí, alguma vez a gente para pensar na estrutura, na arquitetura, sabe? Por trás de uma das histórias mais conhecidas da humanidade? Pois é. Hoje a gente vai mergulhar fundo na narrativa da criação lá de Gênesis, capítulo 1. Mas o foco não é só o que foi criado, e sim como essa história é contada. A gente vai ver o passo a passo, direto da fonte. E a história já começa com tudo, com essa frase aqui, que é Uau! No princípio criou Deus os céus e a terra. Pronto! Só isso aí já define uma escala cósmica, né? Já estabelece aquele tom grandioso para tudo que tá para acontecer. Ok, então vamos lá. Antes de qualquer coisa, de qualquer ordem, o cenário é o puro caos. O texto descreve a Terra como sem forma e vazia. Imagina só, escuridão total, cobrindo um oceano gigantesco, é literalmente a tela em branco, esperando a primeira pincelada da criação. E aí, no meio desse vazio todo, acontece o primeiro movimento. Repara que ainda não é um ato de criação, não é um faça-se, é uma presença. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. É um momento de pura expectativa, sabe? Aquele silêncio, aquela calmaria, bem antes do primeiro grande comando. É a partir daqui que a narrativa começa a ganhar um ritmo, uma estrutura que é fascinante. Os 3 primeiros dias, olha que interessante, eles têm um tema em comum: separação. A ideia aqui é colocar ordem no caos. Como? Dividindo, organizando, definindo os espaços básicos do universo. E o primeiríssimo comando é haja luz. E bum! A luz aparece. Mas o detalhe que faz toda a diferença não é só a luz surgir. O ponto crucial é o que vem depois, a separação. Percebe? A luz não aniquila as trevas, ela é separada delas. E é essa divisão que cria o nosso ritmo mais fundamental de todos, o dia e a noite. Conforme a gente avança, um padrão começa a ficar super claro, quase como um refrão de uma música. Fica de olho nisso aqui. Primeiro, vem o comando, e disse Deus. Logo depois, o cumprimento, e assim foi. Aí vem a avaliação, e viu Deus que era bom. E para fechar, a conclusão do dia. Essa estrutura vai se repetindo e dá para a narrativa um ritmo, uma cadência muito poética. Chegamos no segundo dia, e o tema da separação continua com tudo. Dessa vez, o que é dividido são as águas. O texto fala que uma expansão é criada para separar as águas de cima das águas de baixo. E o que é essa expansão? É o que o texto chama de céus. Basicamente, a criação do nosso céu, da nossa atmosfera. No terceiro dia, a gente vê a última grande separação dessa primeira fase. As águas que ficavam embaixo são juntadas num lugar só, e isso finalmente faz com que a porção seca apareça. E pronto, tá aí a geografia básica do nosso planeta, a Terra e os mares. Mas calma, que o dia 3 não acabou, tem uma segunda parte. Assim que a terra seca aparece, ela já começa a ganhar vida. O comando é para ela produzir vegetação. E olha a ênfase que o texto dá. Plantas que dão semente, árvores que dão fruto com a sua semente dentro. Ou seja, a capacidade de continuar, de se multiplicar segundo a sua espécie, já está embutida no projeto desde o comecinho. Bom, e com isso, a gente chega na metade do caminho. E agora, o foco da história muda completamente. Pensa assim, se os primeiros 3 dias foram para construir a casa, para formar os espaços, os próximos 3 dias vão ser para mobiliar a casa, ou seja, para povoar esses espaços com vida e com propósito. Então, no quarto dia, a gente volta lá para o cenário do primeiro dia, lembra? Aquele domínio da luz e da escuridão. Agora, esse espaço vai ser preenchido. São criados os luminares, o maior para governar o dia, o sol, o menor para governar a noite, a lua, e também as estrelas. E o propósito deles é super prático: servir de sinais, organizar o tempo, marcar as estações, os dias e os anos. O quinto dia é simplesmente uma explosão de vida. Sabe aqueles espaços que foram criados nos dias 2 e 3, as águas e o céu? Agora eles vão ser povoados. Os mares começam a pulular de vida, como diz o texto. Criaturas de todos os tipos, desde os peixes até os grandes seres marinhos, e o céu, que foi criado lá no segundo dia, agora se enche de aves. Aqueles reinos que estavam vazios, finalmente estão ganhando seus moradores. E é nesse momento que acontece uma coisa inédita na história, a primeira bênção. Os animais dos mares e dos céus recebem um comando direto: frutificai e multiplicai-vos. Isso é muito importante. A vida não é só criada e deixada lá. Ela recebe ativamente a ordem e a capacidade de crescer, de florescer e de encher o mundo. E a gente chega no sexto dia, o último dia de trabalho.
Agora o foco é povoar a terra seca, aquela que apareceu lá no terceiro dia. O comando é para que a própria terra produza os animais, o gado, os animais selvagens e tudo que rasteja. A criação está quase completa, chegando no seu ponto máximo. Mas o sexto dia ainda não terminou. Falta o ato final. E esse ato é, de longe, o mais importante. A gente sente que a narrativa até muda o tom, se preparando para o grande clímax de toda a semana, a criação da humanidade. E é aqui que aquele padrão que a gente viu se repetindo, ele é quebrado. Não tem mais um haja isso ou haja aquilo. Em vez disso, o que a gente ouve é uma deliberação, um conselho divino. Façamos o homem à nossa imagem. Essa mudança na linguagem já mostra de cara que a criação do ser humano é um ato único, diferente de tudo que veio antes. E qual é, então, o papel da humanidade nessa história toda? Bom, eles são criados à imagem e semelhança de Deus. São criados homem e mulher. E eles também recebem aquela bênção de se multiplicar, mas com uma tarefa a mais, uma responsabilidade extra, a de governar, de cuidar da terra e de todas as outras criaturas. É uma posição que mais ninguém na criação tem. E com isso chegamos na avaliação final de tudo. Lembra que no final de cada dia a conclusão era sempre "e viu Deus que era bom"? Pois é, agora, no final do sexto dia, com a obra completa, incluindo a humanidade, a avaliação sobe de nível. Não é mais só bom, é muito bom. A criação inteira, como um todo, é vista como perfeita. E assim, a semana da criação se encerra. Olhar para essa estrutura toda nos deixa com uma reflexão, né? De que forma essa organização tão metódica, que vai do caos para a ordem, do vazio para o mundo cheio de vida e que tem seu ponto alto na humanidade, de que forma tudo isso molda a mensagem final da história? Uma mensagem sobre o universo e sobre qual seria o nosso lugar nele. É, sem dúvida, algo para a gente pensar.